aqui o teu servo. Caros irmãos e irmãs, hoje dia 29 de agosto, a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. E a liturgia do evangelho que nos é apresentado é o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradecendo Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. Um soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós escutamos então este relato do martírio de São João Batista e aqui nos traz um fator, um dado curioso da nossa liturgia católica, que a grande maioria de nossos santos, estes são celebrados na data de sua morte, se recorda deles por causa da sua morte, da sua passagem para a vida eterna. Em São João Batista, nós temos duas datas. No dia 24 de junho, recordando a sua pessoa, o seu nascimento, a sua vinda ao mundo como precursor do Messias. E outra data é a data de hoje, então, como data do seu martírio. Isto é um fato incomum na liturgia católica, encontrado apenas no Senhor e também recordando a bem-aventurada Virgem Maria, quando celebramos a sua natividade. Pois, como dito antes, a grande maioria dos santos celebra-se a sua passagem para a vida eterna, e não necessariamente o nascimento. Então, em alguns santos, como o próprio Cristo, no Natal e na Páscoa, a bem-aventurada Virgem Maria na sua natividade e na sua assunção ao céu. E agora, João Batista, nascimento e martírio. Isto devido à característica especial de sua missão. E o evangelho que nos foi proposto nos narra as circunstâncias que cercam este martírio, a morte de São João Batista, e que nos serviriam muitas vezes a olhar o cenário todo e nos indagar quais são as condições em que muitas vezes o pecado conduz à morte dos justos e dos santos. A observar quais pecados aqui se apresentam neste triste e tétrico cenário de banquete. A gula, a bebida, a imprudência de Herodes no seu falar, no seu agir, a luxúria vista, portanto, na filha de Herodíades e, consequentemente, a vingança, a ira, o rancor no pedido da própria Herodíades, desejando a morte de João Batista. Vemos o cenário, então, tristemente marcado que conduziu à morte de São João. E podemos nos fazer, então, nos questionar quantos dessas falhas, desses pecados, talvez em não tão alto grau, não de forma tão trágica, mas que muitas vezes nos acometem. Falhas muitas vezes por soberba, por vaidade, pela sedução do mundo, dos prazeres da carne,
pela bebida, pelos excessos, o rancor que muitas vezes vamos cultivando em nosso coração. Olhemos para esse cenário e vemos a tragédia que é o pecado. E por outro lado, comparamos com o que é a virtude, a santidade dos justos, representada aqui em São João Batista, que pela fidelidade à palavra de Deus, ele perdeu a cabeça, foi martirizado. Saibamos nós permanecer fiéis a Deus, lutar contra o pecado, muitos dos quais estão dentro de nós, muitas das quais fazem parte muitas vezes da nossa vida, da nossa fragilidade humana e que acabamos por tropeçar neles. Mas busquemos sim um exemplo de santidade para crescer pela penitência, pela conversão, pela oração, numa vida justa e santa, que seja um testemunho luminoso para os que nos rodeiam, assim como foi o testemunho de João Batista, mesmo que por conta disso não sejamos acolhidos, aceitos ou sejamos muitas vezes perseguidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.